Aleluia. Sim, Senhor. Nós desejamos, Pai, a sua presença nesse lugar. A tua palavra diz que o Senhor é onipresente, mas que a sua majestade e o seu poder é manifesto aonde o Senhor é desejado. E nós desejamos, Senhor, nessa noite, a sua manifestação do seu poder em nosso meio. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse culto nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua unção disponível nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelos céus e terra se encontrando, alinhando todo o plano do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quero sentar um pouquinho. E nós estamos aqui hoje para celebrarmos ao Senhor, para orarmos a Ele. Eu sei que você já saiu de casa com o seu pedido de oração, com o seu motivo de oração, porque assim nós devemos vir a um culto de oração, amém? Nós devemos vir já desde casa com o nosso coração alinhado acerca daquilo que nós vamos orar. Eu sempre tenho falado, tenho dito que você não vem aqui para assistir o pastor ou o ministro da noite a orar. Você vem aqui para orar junto conosco, amém? E juntos nós vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus, interceder uns pelos outros, interceder por situações. E eu quero mesmo que você já fique com essa expectativa de, apresentar algo diante do Senhor com uma convicção, com fé no seu coração, porque assim deve ser a nossa oração, amém? Então hoje, culto de oração, como nós já sabemos, antes nós temos um momento de palavra, nós praticamente dividimos o culto aqui, metade do tempo para a palavra, metade do tempo para orarmos. E durante o tempo da palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo começa a alinhar, os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, acerca daquilo que nós vamos orar nesse lugar. Então é muito importante, por isso é muito bom que nós venhamos a dar a devida atenção à palavra do Senhor, enquanto ela é ministrada. Porque às vezes a gente chega nesse lugar e a gente está de fato, sem uma direção específica de oração. Mas enquanto a palavra é ministrada, o Espírito Santo vai acrescentando algo no nosso coração. E quando nós começamos a orar aqui, o Senhor nos guia, nos direciona para uma oração. E é você que já tem pedido aí, você pode no final estar passando. Hoje eu vou estar conduzindo a oração. Nós vamos ter uma palavra ministrada hoje por Orlando Araújo. Ele vai trazer a palavra, vai, estabelecer aqui algo, uma base para que nós possamos orar. Mas você pode estar passando para mim os seus pedidos de oração e no final nós vamos estar orando junto em concordância, amém? Então, sem mais delongas, já quero chamar o Orlando para cá, para que ele possa estar trazendo uma palavra para nós nessa noite. Então, alinha o teu coração, coloca o teu celular no modo avião, silencia toda notificação que possa estar chegando aí no seu celular, para que nada venha atrapalhar, impedir de você receber o melhor que Deus tem para você. Meu irmão, seja guiado e estamos aqui para receber do Senhor nessa noite. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. O tempo. Você que tem o seu pedido de oração, você vai anotando aí e ao decorrer da mensagem, o Espírito pode te guiar também a outros meios a qual nós estaremos intercedendo nessa noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo por número 21. Existe uma palavra específica nessa noite para a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, a partir do versículo 1.
Você chegou lá? Atos capítulo 21, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo, caminho direto, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rudes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia ali para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chirpa, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, e até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para casa, e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Pátiro Lemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com ele um dia. No dia seguinte partimos dali, Paulo e nós, que com eles estávamos. Chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, nós observamos o capítulo de número 21 de Atos, e ele é narrado aqui de quando Paulo ele chega ali, em meio às suas viagens, em meio aos seus percursos, e é algo extraordinário, porque nós precisamos entender, nós cristãos, que não é diferente da vida, do ministério de Paulo. Nós estamos sempre seguindo um percurso. Paulo, ele volta e meia, estava em um determinado lugar com um propósito. E o interessante disso tudo é que Paulo chega em um determinado lugar e estava sempre em comunhão com os irmãos, em oração. E o texto vai nos dizer, no capítulo 21, que ele está em um determinado lugar. E a Bíblia vai nos dizer que, achando discípulos ali, ficaram 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Perceba que aqui é um povo de oração que se encontraram com Paulo. Mas Paulo vai sair deste lugar aqui. Ele se despede com aquele povo, o povo orando de joelhos, os filhos na praia se despediram de Paulo. E ele continua a sua trajetória. Mas ele vai chegar na casa de Filipe. Esse Filipe é um daqueles que servia ali na igreja. Logo no início, que foi separado como um dos diáconos. Você que não sabe do paradeiro de Filipe, aqui está dizendo que ele foi o que evangelizou ali, pregou para aquele eunuco, batizou e logo sumiu, já foi para outro determinado lugar. Mas a Bíblia vai nos dizer que chegando em Cesareia, Paulo vai se encontrar com o evangelista Filipe. E a Bíblia diz que havia ali, que ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Isso é algo interessante, porque você precisa entender, nesses últimos dias as pessoas têm dito que cessou, que não existe mais profeta,
que não existe mais apóstolo, mas está escrito aqui, é da igreja primitiva, ao decorrer da igreja, o início, o povo profetizando, o povo sendo usado por Deus, o povo trazendo sinais, prodígios e maravilhas, e nós precisamos entender que em meio ao nosso percurso, em meio à nossa caminhada, um dos grandes problemas dos cristãos hoje em dia é seguir esse caminho e saber entender se realmente está trilhando o caminho certo. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Paulo chega na casa de Filipe, existia um homem ali, um profeta, por nome Ágabo. Ele pega as cintas de Paulo e prende nele mesmo, nas mãos e nos pés. E ele diz, assim diz o Espírito Santo, o homem, dono dessa cinta, será preso. E eles entenderam, o dono do cinto era Paulo. E eles rogavam mais ainda para que Paulo não fosse para Jerusalém. Isso aqui já é outro povo, e anteriormente já haviam avisado para Paulo para não ir para Jerusalém. E o interessante disso tudo, irmãos, é que eram homens de oração, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. E eles estavam errados? Não! Não estavam errados. Eles estavam anunciando que Paulo iria sofrer por aquilo ali. Mas existia uma revelação dentro de Paulo. Eles estavam dizendo que realmente iria sofrer aqueles desafios. Porque não é sofrimento a nossa vida cristã. Nós temos aprendido nesses últimos dias que se você está trilhando o caminho de Deus, se você não está em desobediência, pode se preparar, porque é apenas um desafio para seguir para o outro lado, irmãos. E o povo diz, Paulo não vai. Mas aquilo ali, o Espírito Santo estava anunciando o que iria acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Paulo já estava ciente do que iria acontecer. Em meio à sua trajetória iria acontecer desafios. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus anunciou para Ananias. Ele saberá o que é sofrer pelo Evangelho. Mas Paulo tinha uma promessa que deveria levar essa palavra para os reis, para pessoas grandes. Então Paulo, ele sabia muito bem o que poderia lhe sobrevir, mas ele precisava seguir aquele caminho, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia a revelação que havia recebido do próprio Deus. Então entenda, esses profetas, esse homem por nome Ágabo, ele é o mesmo profeta a qual a Bíblia vai nos dizer, em Atos capítulo de número 11, o versículo 27 nos fala desse mesmo homem. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um dele por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judeia. Então observe que esse mesmo profeta, ele entendeu que sobreviria em meio àquele tempo daquele homem, de Cláudio, que iria vir uma fome. E ele chegou naquela igreja ali, e as pessoas se juntaram para levar mantimentos através de Paulo, através de Saulo e Barnabé. Então entenda que era uma igreja pequena, mas eles entenderam e se juntaram, estavam uma igreja pequena já levando mantimentos para uma maior em Jerusalém. Então esse mesmo homem aqui, ele vai identificar pelo próprio Espírito Santo, e aconteceu realmente da forma que ele falou. E Paulo, ele teve que passar por esses lugares, e ele vai dizer, ei, que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. E eles não puderam contê-lo e se aquietaram. Sabe por quê? Porque Paulo tinha convicção da sua caminhada e da sua trajetória. Um homem que adentrou em meio a todo esse povo, sabendo o que iria lhe acontecer, o povo sendo dirigido pelo próprio Espírito Santo, falando o que iria acontecer, e ele dizendo, não, eu tenho que prosseguir, porque era a vontade de Deus que Paulo prosseguisse em frente. Deixa eu te dizer uma coisa, na nossa trajetória vai vir desafios, irmãos. Mas nós precisamos entender qual será a nossa atitude.
Ah, então quer dizer que teve sofrimento, então está desconstruindo, e as riquezas que Deus tem para mim, não! Paulo está construindo uma base para eu e você, a qual estamos firmados hoje. Os pais da igreja morreram por conta desse evangelho. Deixa eu te dizer mais. Paulo teve que prosseguir porque o povo estava dizendo: ei, esse Paulo que ele está pregando aí, ele está querendo abolir a lei. E Paulo estava dizendo, instruindo o povo, trazendo a revelação da graça de Jesus e dizendo que o evangelho era também para os gentios e também para os judeus. E havia uma grande desavença ali. E Paulo precisou ir pregar essa palavra. E quando ele chegou naqueles lugares ali, bateram em Paulo. E Paulo diz: eu sou romano. Paulo começou a dizer quem era ele. E o povo se atemorizaram quando Paulo disse: eu sou romano, sou fariseu também. Sou da família de vocês. E aquele povo começou a entender, sabe por quê? Porque o povo não estava dando ouvidos ao que Paulo estava ministrando. E muitos ouviam falar do que era ministrado por Paulo. Mas uma coisa é você ouvir falar de fulano e de ciclano. E outra coisa é você vivenciar e ver o que Paulo está pregando. E ver o que Paulo está sustentando. Porque disseram: não vai. Não vai não, Paulo, porque tu vai morrer. E ele diz: ei... É por isso que em Provérbios 24:10 vai dizer que se te mostrares fracos, em uma versão, a minha vai dizer que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E eram homens de oração, mas eles receberam ali pelo Espírito o que iria acontecer. Mas isso não queria dizer que Paulo não deveria ir, que Paulo não deveria prosseguir o que Deus havia trazido de revelação para ele. E Paulo animou aquele povo tudo. E ele começou a dizer: ei, por que é que vocês estão chorando? E fortificou aquele povo. Aquele povo que tinha comunhão com o Senhor. Aquele povo que recebia uma revelação. Aquele povo que tinha uma intimidade com o Senhor. Não souberam interpretar. Não souberam discernir o que o Espírito estava dizendo. Ele até disse o que iria acontecer com Paulo. Mas o Espírito não estava dizendo que Paulo não deveria prosseguir avante. E Paulo prosseguiu a sua caminhada porque ele estava firmado no que Deus havia falado com ele. Firmado no chamado dele. E esse é o nosso objetivo, irmãos. Em meio à nossa trajetória, um dos grandes problemas na vida do cristão é saber, com certeza, o caminho que deve seguir. Ah, mas o caminho não é Jesus? É, irmãos, o caminho é Jesus. Mas existe algo, percursos a qual seus pés irão pisar. E muitas vezes os meus pés podem estar pisando em um determinado lugar, qual Deus não quer que eu pise. Porque Paulo desejou ir para determinados lugares e o Espírito diz: não. Mas Paulo não queria ministrar a palavra, porque existia um percurso, e deixa eu te dizer, existe um percurso específico para cada um de vocês que está aqui. E muitas vezes, se vier um obstáculo, você precisa entender se você tem que passar por esse obstáculo. Você já observou que jogos de videogame sempre têm obstáculos? Não sei se você já teve essa experiência de jogar o Mario, mas sempre tem uns obstáculos. E você tem a vontade de passar daquele ali, porque lá na frente é melhor. Se nenhum jogo lhe atrai passar para um outro obstáculo, agora imagine na vida espiritual. Hoje eu vivenciei algo que alguém me pediu uma instrução e eu disse: não vá. Que não era para ir, mas era para essa pessoa ir. Depois eu entendi, depois que aconteceu tudo, eu disse: se não vai, não tinha recebido a bênção. E aí depois eu disse: rapaz, a mensagem exatamente o que eu vou ministrar essa noite, eu não tinha entendido. E alguém disse: rapaz, eu tenho que fazer isso e isso. O que é que você acha? Não vá. É o que o povo estava dizendo aqui. O povo inspirado pelo Espírito tinha intimidade e disse: não vá. Não vai não, Paulo, que tu vai morrer. E essa pessoa, glória a Deus que não me ouviu, foi e depois me ligou. Se eu não vou, tinha perdido uma bênção. Bênção que alcançou o próprio reino. Bênçãos para o reino. E isso que estava acontecendo com Paulo é para o reino. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses últimos dias você precisa, o Espírito Santo de Deus tem falado comigo muito. Fique atento às sinalizações.
E você precisa entender as sinalizações de Deus no natural, porque do natural vai vir para o espiritual. Do natural, de coisas simples, se você ficar atento, você vai entender que é Deus mostrando para atrair para coisas grandes. Já observou a sinalização de trânsito? Muitas vezes eu fico parado no sinal e fico observando as pessoas entrando em contramão, correndo risco. Eu digo, rapaz, às vezes eu vou com o Arthur levar para a escola e disse, rapaz, quase. Porque o povo segue na contramão, não observa a sinalização. Mas quando nós seguimos nas sinalizações certas, e existe um ditado aí fora que o bom da viagem é a demora. Quem já ouviu isso? Volta e meia eu vou fazer cobrança ao povo, e aí estou intertido ali no carro com as notas, com alguma coisa, pego a Bíblia, e aí volta e meia a pessoa que eu fui atrás não encontrei. Quando eu penso que não, que eu estou intertido ali, que eu olho, a pessoa está vindo, aí eu já lembro, o bom da viagem é a demora, já dizia mãe. Porque aí eu vou e recebo. Então observe, a gente precisa seguir as sinalizações. Por quê? Porque desde o início é desse jeito. Deus diz, ei, da virgem nascerá um. Ele vai dizendo e vai trazendo os sinais. Quando você observa no grego, no Novo Testamento, sinais significa o quê? Marca e aviso. E no Antigo Testamento, no hebraico, você vai ver que o significado é o quê? Prova. E foi tudo que aconteceu. Quando Jesus vai para a transfiguração, se transfigurar ali, quem é que aparece? Moisés e Elias. Um representa a lei e outros profetas. Deus diz, olha aqui a prova aqui. Mostra para aqueles três, diz, não conte nada agora. Até então não estavam entendendo, mas Deus diz, estou trazendo prova. E Jesus ali. Quando Jesus vai, que ressuscita, eles dizem, rapaz, aí depois que eles vão entender o que estava acontecendo. Então entende, existem sinais e provas que o Senhor deixa em meio ao nosso percurso. E um deles é quando ele diz, os sinais acompanharão vocês. Porque nós precisamos entender se realmente a gente está trilhando uma visão correta. Paulo ele estava trilhando a visão exata que Deus havia dito para ele. Paulo segurou o que Ananias disse. Ei, Deus disse que vai te mostrar o que é padecer por conta do evangelho. Tu vai levar para os gentios, tu vai levar essa palavra para os reis, para pessoas grandes. Aí as pessoas dizem, mas para pessoas grandes e os pobres? Tem os dos pobres, tem para os grandes, tem para os ricos, tem. E enquanto você não entende isso aqui, não vai, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa, eram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, mas eu vou te mostrar algo que pode atrapalhar, porque muitas vezes é alguém que nem comunhão com o Senhor tem, e pode atrapalhar da bênção não acontecer. Vamos lá. Para você observar o que é um percurso, o que é que nós estamos seguindo uma trajetória e precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está dizendo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Uma passagem bastante conhecida, mas porém existiu sinalizações nessa passagem, para que alguém recebesse a promessa de Deus. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas deixa eu te dizer, não é que vai ser uma vida de sofrimento, não. Tem promessas para as nossas vidas, irmãos. Uma certa feita eu tinha ouvido de uma irmã que sempre conversava comigo. E ela disse, conversando, o porteiro na igreja, e alguém disse, rapaz, a irmã fulana morreu. E foi. Quem é? Não, de outro ministério. A bichinha era mulher de Deus, mas passava uma fome. Irmãos, aquilo ali até hoje, quando eu fico observando a visão de Deus, o que Deus tem para nós, eu fico lembrando porque aquilo eu fiquei tipo uma interrogação dentro de mim e eu não tive resposta, e eu tenho tido essas respostas, tenho vivenciado isso. Por quê? Porque as pessoas dizem, o Senhor nos salvou e pronto, resume naquilo ali, mas não, existem promessas, existem coisas para a gente usufruir. Como é que alguém é alguém de oração, usado por Deus e vive passando fome? Será que é isso que Deus quer realmente, irmãos? Não é. E volta e meia eu fico lembrando, eu disse, rapaz. E tem pessoas assim, irmãos. Quando você entra em uma religiosidade é triste, porque muitas vezes as pessoas dizem, seja humilde. E as pessoas empurram que a humildade é andar igual doido, e não é. Que a humildade é não poder possuir as coisas, e não é.
Tem gente que entende desse jeito, mas não. O melhor de Deus é para mim e é para você. Paulo passou por essas dificuldades aqui, mas era um propósito de Deus para ele, para que hoje nós venhamos estar onde nós estamos e prosseguir avante o nosso percurso. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra margem. Deixa eu te dizer, Jesus está atravessando, fazendo uma travessia, a qual ele já vinha de uma outra. Qual era a outra? Na tempestade. Lembra daquela tempestade que teve, que os discípulos estavam apavorados? Eles atravessaram a margem, foram para Decápolis, libertaram um jovem endemoniado, e depois dali, Jesus passa para uma outra margem. Deixa eu te dizer, isso aqui é percurso. Isso aqui é percurso, isso aqui é fases, isso aqui é percursos que o Senhor caminhou com os discípulos e conosco não é diferente. Existem percursos, existem etapas, existem estações. Há poucos dias, no início desse mês, as pessoas onde eu chegava diziam: rapaz, tu tá vendo? No mês de setembro, chovendo. E todo lugar que eu chegava, aquilo ali. E eu ficava assim, sem entender. E aí o Espírito Santo disse: tu não está entendendo ainda? Eu faço chover na estação que eu quiser. E eu disse: uau, isso é poderoso! Isso é poderoso! Porque o povo espera e quer dizer o dia que vai chover. Mas deixa eu te dizer uma coisa: está chegando uma estação nova para minha e para a tua vida, a qual as pessoas vão dizer o que foi que aconteceu. É que choveu na vida deles. Ele faz chover no dia e no tempo que ele quiser e ninguém pode impedir, irmãos. E se alguém questionar, não vai dar em nada, porque ele faz chover. Então observe que diz: eles passaram para outra margem, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Veja que logo que ele chega, já se juntou uma grande multidão. Parecia que o povo já estava esperando. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-os, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Veja que Jesus chega, esse homem aparentemente sabia que Jesus ia chegar ali, já estava uma multidão, ele foi rápido e chegou Jesus. Você precisa ir até a minha casa. A Bíblia vai nos dizer primeiramente que ele se prostrou diante de Deus, e prostrar é adoração, aos pés, e rogou. Mas você precisa entender que esse homem, ele era, sabe quem? Um dos principais da sinagoga. Ele era responsável com o culto nas sinagogas. E esses homens que eram responsáveis com os cultos, eram aliados dos fariseus religiosos. Mas só que eles já sabiam o que Jesus estava fazendo. E uns já diziam para que ele não se viesse se juntar com Jesus, não se aliarem com Jesus. Por quê? Porque o povo não estava mais indo para a sinagoga. Entenda que quando Jesus passa para outra margem, já tem uma multidão esperando. Mas esse homem aqui entendeu quem era Jesus e se prostrou diante dele. Isso foi extraordinário. O que muitos não faziam, ele se prostrou e disse: Jesus, você precisa ir na minha casa. Minha filha está moribunda e você precisa orar por ela, para que ela sare e viva. E o texto diz: e foi com ele, percurso. Jesus vai seguindo com ele e a multidão atrás. E veja que o texto vai dizer que em meio a esse percurso, observa o que vai acontecer. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos com um fluxo de sangue, já havia gastado tudo que tinha e nada havia acontecido. E eu preciso lhe mostrar algo. Esse gastando tudo, eu quero aplicar também com alguém que havia tentado fazer várias coisas, de vários jeitos, de várias maneiras nessa noite. É o que o Espírito Santo quer falar conosco. Pessoas que estavam tentando de várias formas, de várias maneiras e não deu certo. Ela chegou.
e ouviu falar de Jesus, veio por detrás dele e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Observe, ela ouviu falar de Jesus, e ela teve fé e disse: se ele faz tudo isso, eu vou tão somente tocar e eu vou ficar curada. Ela estava falando, ela estava declarando com a sua boca. E o que acontece é que ela estava falando consigo mesma. Ela não falou para ninguém. O texto está dizendo que ela disse: se Jesus faz isso, eu vou só tocar na veste. E deixa eu te dizer uma coisa que ela rompeu. Porque na cultura judaica ela não poderia, porque ela era um fluxo de sangue. E se ela tocasse em Jesus, iria deixar ele impuro. Ela não podia nem sair de casa. Mas ela diz: rapaz, essa situação está desse jeito, há tanto tempo, já fiz tanta coisa. E ouviu falar de Jesus e diz: eu vou só tocar nele. Eu só vou tocar na orla e eu vou ficar curada. Ela declarou. Porque deixa eu te dizer, quem sabe você tem ouvido muitas pessoas, mas a solução é Jesus. Quem sabe alguém diz: faz desse jeito, faz dessa maneira. Mas a maneira certa é a maneira da palavra. A maneira correta é a maneira que nos instrui a palavra. E ela declarou e teve fé e exerceu. E logo lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Observe. O que ela declarou, ela mesma atraiu. Porque você precisa entender que o que você fala, o que você deseja, é o que você vai atrair. E é por isso que tem gente que tem atraído miséria, tem atraído coisas ruins para si, porque tem desejado tanto, tem temido tanto que lhe acontece. Tem pessoas que têm temido e têm medo de acontecer tal coisa, e isso é o que vai vir, irmãos. Há poucos dias eu fui direcionado pelo Espírito a gravar um vídeo. Pense num negócio que você, quem sabe você pensa que eu gosto, mas não. E Deus diz: você vai gravar, não vai postar vídeo de ninguém não, é seu. E eu volto e me acho umas coisas do povo e tome. E boto, mas Deus diz: é seu que você vai botar. Aí eu fui e gravei inspirado pelo Espírito Santo, por quê? Porque Jó, o que ele mais temia, aconteceu. E o povo diz: ai, foi Deus quem tirou. E Deus vai matar. E Deus vai pesar a mão. E pensa que eu fico injuriado quando eu ouço um negócio desse. O que ele mais temia? O que ele mais temia, sabe o que foi? Uma porta aberta. Satanás diz: aí eu tenho. É por isso que Deus diz: tu pode tocar aí, por quê? Não é que Deus deu uma ordem, irmãos, é porque disse: tu já tem liberdade nessa área aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre ficava intrigado com o negócio de dízimo, de oferta. Mas um dia eu disse: Senhor, tem que dar dízimo mesmo? E como é esse negócio do devorador, o povo dizia? Não traga como doutrina para você. Foi uma experiência minha. Se você quiser pegar, amém. Se não. Mas Deus disse: existe uma área, uma abertura, que se você não der, pronto. Não é devorador nenhum, irmãos. É uma área que Satanás diz: aqui eu tenho liberdade nele. Foi o que aconteceu com Jó. Meus filhos estão bebendo, estão fazendo isso, aquilo. Eu vou oferecer um sacrifício para eles aqui. Para se fizer alguma coisa. Ele temia que os filhos morressem. Ele temia que perdesse a riqueza. Lá na frente ele disse: eu só te conhecia de ouvir falar. Porque ele não tinha tido uma experiência ainda com Deus. E ele tinha medo. E ele diz: o que eu mais temia aconteceu. E aí o povo empurra a culpa em Deus, que é mais fácil a gente culpar Deus, culpar fulano, culpar ciclano. Mas não, é nós quem temos atraído muitas vezes, irmãos. Então observe que aqui está um percurso. E ela recebeu. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele, adorou, igual Jairo. E deixa eu te dizer, enquanto está acontecendo, Jairo está atrás, viu? Caminhando com Jesus. Percurso. Observe o que vai acontecer. Jesus queria olhar, não era para repreender ela, é porque ele diz: de mim saiu virtude. Tem gente que atrai a virtude dele. Sabe o que é que atrai a virtude? A fé. Sabe o que é que atrai as coisas a acontecerem? É você crer e confessar e diz: vai acontecer. E quem sabe alguém diz: é loucura de Paulo. Não, é revelação de Paulo.
E ela atraiu. Jesus disse, saiu virtude. Tocaram diferente. Porque tem gente que diz, toca-me, me toca, me toca. Mas existe uma maneira de tocar. Existe uma maneira de fazer com que os anjos ministradores venham a agir. E essa maneira é falar. Porque existem anjos ministradores para operar na minha e na tua vida. E sabe o que é que eles estão esperando para isso acontecer? Você falar. Crendo. Não é falar da boca para fora, não. É crer. E aí eles vão agir. Porque tem gente que diz, mas Daniel jejuou não sei quantos dias e foi uma batalha lá no céu. Deixa eu te dizer uma coisa. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não tem quem impeça a minha e a tua oração subir. Eu vou ali para a irmã fulana orar. Não, é a sua. É a sua. Então observe que ela, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Porque o maior propósito de Deus, de Jesus, foi salvar. Ele diz, a tua fé te salvou. E vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela já havia atraído aquilo ali. Mas Jesus queria saber quem era ela. E em meio àquele decorrer, a multidão observando tudo que estava acontecendo. E quem sabe alguém diz, eu sei quem é essa mulher aí. O texto não diz, irmão, mas deixa eu te dizer. Será que ninguém conhecia aquela mulher? Que a mulher era endinheirada e estava sem nada. Tinha gastado tudo e nada tinha acontecido. Eu não sei como é que está a tua fé, mas eu acredito que tinha gente dizendo, quem é que está ali? Foi salva e curada. Porque é assim, irmãos, que vai acontecer. É assim que vai acontecer, mas é fulano. É. E o que foi? Rapaz, eu estou crendo em coisa grande, pastor? Aleluia! Aleluia! Dizer, o que foi que aconteceu? E não estava morto? E não estava morta, foi o quê? Só foi ali pro lado da tropical que voltou assim. O agir de Deus, deixa eu te dizer, que o agir de Deus será tão tamanho, tão grande na minha e na tua vida, que as pessoas vão atrair e dizer, o que foi que aconteceu? E onde foi? Porque aquela mulher ficou conhecida agora como a mulher que tocou tão somente na orla e ficou curada. E até hoje nós estamos falando dela. Até hoje tem gente esse horário ministrando, falando dela. Então observe, estando ele ainda falando, observe aqui, você precisa entender isso. Chegaram alguns principais da sinagoga. A quem disseram, isso aqui é os amigos de Jário, viu? Jário estava caminhando, viu a mulher ser curada, observou tudo aquilo ali, e você vai entender que existiam sinais aqui, viu? Não só o sinal da cura, mas provas ali acontecendo, sinalizações em meio ao percurso. Chegaram alguns dos principais da sinagoga, a qual disseram, a tua filha está morta. Para quem enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente. Chegaram pessoas para trazer informação para Jairo. Ei, não enfade mais o mestre, não, que a menina lá já morreu. Mas sabe quem eram esses aqui? Principais das sinagogas. Conhecido de Jairo. Não era gente de longe, não. Não era gente de longe, era gente de perto. E chegou e ele junto com Jesus e disse, ei, não enfade mais o mestre, a menina já morreu. Jesus ouviu aquilo ali, irmãos. Olhou para ele e disse, crê somente. Crê somente, foi a palavra. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se tem uma coisa que vai chegar em meio a esse percurso, é pessoas para tentar atrapalhar, é pessoas para dizer, já era, não tem mais jeito, já morreu. Mas Deus está dizendo, crê somente. Crê somente. Foi o que Deus disse para Jário. E observe, não permitiu que alguns o seguissem. A não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Entende isso aqui? Jesus já descartou aqui alguns que não era para seguir junto. Jesus não disse aí, não venha não. Mas ele separou ali. Sabe por quê? Por que houve essa separação aqui? Que não permitiu que alguns o seguissem. Porque ele diz, agora a trajetória aqui é com Jairo. E se esse povo vier, vai atrapalhar. Lembra de Abraão e Jó?
Ô, e Ló? Teve que separar? Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas vão até falar, porque já aconteceu comigo. Mas prossiga a sua caminhada só. Se não tiver alguém de fé do teu lado para te ajudar, prossiga a sua caminhada, mas não dê ouvidos, irmãos, a esse povo que não crê, que não entende o que está acontecendo aqui. Jairo chegou, entendeu quem é Jesus, se prostrou, adorou, pediu para ir até a casa dele, mas em meio a esse percurso, pessoas chegaram para atrapalhar. Mas separou e diz, e não permitiu que alguns o seguissem. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhe, aqui foi Jesus que vai dizer, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ele separou aqueles incrédulos que chegaram para trazer mais notícia e prosseguiu. Vai Jairo, Pedro, Tiago e João. Mas chega lá, já tinha um alvoroço, o povo chorando. E ele diz, o que é que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela só dorme. Sabe o que o povo fizeram? Deram risada dele. Agora Jesus diz, porém, tendo-os feito sair, agora Jesus vai retirar quem está na frente. Quem está ali naquele meio, porque houve um alvoroço. O que acontece com Paulo foi o mesmo. O povo ficaram com alvoroço e disseram, não vai não, Paulo. Tu vai morrer. Porque tem gente que diz assim, rapaz, ama a tua vida. Tem amor à tua vida. Tu não está vendo que não é isso? Estão querendo é te usar. Já te falaram isso, irmãos? Eu já ouvi em meio à minha caminhada. Larga de fazer isso. Zela a tua vida. Mas Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E Paulo diz, ei, eu estou disposto, não só é só ser preso não, mas morrer por conta do evangelho. Aleluia, um homem de fé, irmãos, junto com um bocado de gente de oração. E todo lugar que chegava dizia, Paulo, tu vai sofrer, viu? É desafio. Mude esse negócio de sofrimento, de problema. É desafio para coisas maiores. Desafios para coisas maiores. Separou aquele povo que estavam ali rindo de Jesus. Deixa o povo rir, irmão. Deixa rir. Rir também. E também, glorifica o nome do Senhor e zomba do diabo, porque deixa eu te dizer, as pessoas estão rindo e eu tenho recebido injeções de ânimo em meio a esse riso, em meio às críticas, porque eu estou crendo em coisas poderosas acontecendo junto de gente de fé, junto eu e você, vivenciando o extraordinário de Deus. E tem um ditado aí fora que diz que quem ri por último, ri melhor. Aleluia! Separou aquele povo e diz, tomou consigo o pai, a mãe, a menina e os que com ele estavam, os que criam. E entrou onde a menina estava deitada e tomando a mão da menina disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Pois já tinha 12 anos. Oxente, quantos anos? 12? Rapaz, e a mulher do fluxo? Tinha quantos? Sinais para você entender as coisas do natural hoje. Lá ele não sabia não, mas está escrito para a gente entender os sinais que estão acontecendo, as provas que estão acontecendo, do natural para o espiritual. Eu fui para Juazeiro e a gente pegou uma chuva, mas foi uma chuva, pastor, que eu nunca vi daquele jeito não. De eu ver carreta parar, por causa da chuva. E eu disse, é porque é do natural para o espiritual. Está acontecendo essa chuva do natural, porque está vindo uma grande aí espiritual, e eu vou receber tudo. E deixa eu te dizer, foi exatamente o que aconteceu. Porque foi só uma passagem, foi só para mostrar a chuva forte. Porque iria vir outra. Sinais, sinalizações. Pega isso aqui, irmão, sinalizações. A menina tinha 12 anos, a outra tinha 12 anos que estava com fluxo. Em meio à trajetória deles, o agir do Senhor. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? E assombraram-se com grande espanto. Se assombraram? Vão se assombrar com grande espanto.
vão se assombrar e dizer, mas o que aconteceu? Realmente a gente riu. Ele disse que estava só dormindo e era mesmo. Ei, Deus nos levantou para acordar quem está dormindo. Deus nos levantou para fortalecer aqueles que Deus está falando, mas ainda não entendeu. Aqueles que estão recebendo revelação, mas ainda não discerniu realmente como é verdadeiramente. É por isso que Deus trouxe Paulo para instruir o povo, e o povo preocupado com o que estava acontecendo, e Paulo está dizendo, ei, vamos avante, vamos prosseguir. Aleluia! Ei, irmãos, guarda essa palavra no teu coração, já vou finalizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus promete uma terra que mana leite e mel. Diz que o povo liberta o povo do Egito, e diz que tem uma terra para vocês possuir. Mas só que o povo só tinha ouvido. Mas agora diz, vamos olhar a terra se realmente é. Sinais. Observando. E aí eles chegaram na terra e disseram, rapaz, olha para o tamanho desse cacho de uva. 2 tiveram que trazer. Deixa eu te dar mais sinais. Só 2 creram. Foram 2, foram 12, só voltou 2. Para segurar os cachos de uva, só segurou quem creu. Rabá! Oh, aleluia! Só segurou quem creu. E quantos foi que creram? Só 2. Porque Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com aquele. E Ele já falou há poucos dias, com aquele que se compromete, aquele que obedece e permanece firme em fé. Irmão, se isso aqui não é um sinal para a gente. O povo entrou 12. Homens foram homens fortes, os líderes, os cabeças. Mas somente 2 entenderam. E foi os 2 que levaram. A Bíblia diz que foi 2 que levou os cachos. Não diz quem foi, mas olha para mim. Você acha que foi quem que levou os cachos? Deixa eu te dizer mais. Vocês acham que os 10 não deu risada dos 2 com os cachos de uva? Dizendo só vai comer isso aí. Só vai levar, mostrar e só vai comer disso aí. Mas foi os 2 que entrou na terra, possuiu a terra, levou todo o filho daqueles incrédulos para a terra. E possuíram. E até hoje estamos falando deles. Então guarda essa palavra no teu coração. Fica antenado, mergulha. O povo diz, perfeito é só Deus. Mas deixa eu te dizer, se a gente se santificar, a gente vai ficar igualzinho a Ele. Igualzinho, entendendo o que Ele está falando. Porque em todo o tempo Ele está falando. E muitas vezes nós não estamos conseguindo discernir. Mas hoje é tempo de nós entender o que Deus está falando. Disseram, Paulo, não vai não. E Paulo está dizendo, ei, eu tenho que ir. Desde o início do meu ministério, quem sabe Paulo, Ananias já havia falado. Jesus foi quem revelou para Ananias. Mas ele precisava levar a palavra para pessoas grandes. Para reis. Para pessoas grandes, pastor. Paulo precisava levar, pastor, para pessoas grandes. Deixa eu dizer mais. Pastor, o povo ria. O povo não acreditava em Paulo. E o povo questionando, será? E Paulo permaneceu convicto. E Paulo permaneceu convicto, fazendo sabe o quê? O que o Senhor está fazendo. E nós vamos prosseguir em meio a essa visão. Em meio a essa visão. Chegou o tempo, pastor, diz o texto. Ele diz, não tem como a gente conter esse homem não. Seja feita a vontade de Deus. Não irão lhe conter. Não irão lhe conter. E todos vão ver e entender. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir junto com ele, porque não tem como conter. E sabe o que é que vai acontecer? Contagiar a fé. Fortalecer-vos na fé. Onde Paulo passou, fortaleceu o povo na fé. E é isso que está e vai continuar acontecendo. Aleluia! Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você já recebeu a palavra? Você já pegou a sua parte? Você já pegou a sua porção? Segure, agarre. Agarre nessa noite. Eu não sei o que você pensou quando você saiu de casa hoje, mas eu recebi confirmação pelo Espírito. E assim como Jesus, Ele pôde, naqueles que creram, marcar vidas. Marcar vidas. Ele ainda continua fazendo.
Ele ainda continua fazendo. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, o Senhor começou a me falar algo aqui nessa noite. E eu quero compartilhar algo com a igreja nessa noite também. Cuidado para o seu nome não ser esquecido para sempre. Porque ninguém sabe o nome da multidão. Ninguém sabe o nome daqueles que tentaram parar Paulo. Ninguém sabe mais quem lembra que o nome dos 12. Mas o nome de alguns foram marcados. O nome de alguns foram marcados. Se não, pelo menos a história dele está sendo contada. Pelo menos a história dele está sendo contada. Deus está querendo nessa noite aqui que a sua história seja contada por conta de uma posição de fé. Por conta de uma posição de fé. Deus quer contar a sua história. Quer que você escreva uma história para ser contada dias depois. Mesmo quando você não estiver mais aqui. Mas você deixar um legado de fé que agradou a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus só se agrada da fé. Deus não se agrada, irmãos, daqueles que retrocedem. Deus se agrada daqueles que perseveram, daqueles que permanecem. E nessa noite eu já recebi a direção pelo qual eu vou orar. Eu vou orar por você que está aqui hoje. Eu vou orar por você que está aqui hoje para que você permaneça, para que você continue, para que você seja selado nessa noite. Seja selado nessa noite a permanecer. Existe uma próxima fase. Existe uma próxima fase. O Espírito Santo falou para mim, na próxima fase tem gente te esperando. Na próxima fase tem gente te esperando. Não desista agora e deixa o povo esperando você na próxima estação. Se você veio aqui nessa noite pensando em desistir, eu vou dizer algo para você. Acabou. Porque o Senhor fala para você hoje, não desista. Continue. Continue. De que jeito? Diga animado. Diga animado. Com bom ânimo.